Paz do Senhor a todos. Hoje quero compartilhar com todos um testemunho lá da minha infância. Eu quero compartilhar com todos para falar como o Senhor é bom, como Deus ouve a nossa oração, como Ele é misericordioso com nós. E embora eu ainda não era cristã naquela época, desde pequenininha eu já contei para vocês que eu falava com Deus. Eu tinha essa experiência com Deus desde pequenininha e eu falava com Ele. E eu comecei a entrar na escola, na primária, e estava no primeiro ano. Até o segundo ano eu passei sem saber ler. Eu não sabia ler. Eu me frustrava muito por isso, me entristecia. Porque todas as minhas coleguinhas ficavam tirando de mim, e outro porque eu amava, olhava assim a parte assim do desenho, assim dos livros, e amava. Eu queria saber o que estava escrito lá. Eu queria conhecer. Então, como já estava no segundo ano e ainda continuava sem saber ler, um dia eu me lembro, eu pedi para Deus, acho que era uma meia-noite, 1h da madrugada, não me lembro muito bem o horário, mas mais ou menos era esse horário. Eu me lembro que eu tinha uma Bíblia na minha cabeceira. Eu não sei porque aquela Bíblia estava lá, mas ela estava lá. Aí eu peguei a Bíblia e eu comecei a orar. Eu falei assim para o Senhor: Deus, me ajuda. Deus, eu quero saber ler. Todo mundo sabe ler. Eu estou passando de ano e eu não sei ler. Me ajuda, porque eu quero entender. Eu quero saber o que está escrito para eu não passar mais vergonha. Então eu peguei e eu dormi essa madrugada. Eu me lembro assim que acordei para eu ir para a escola e acordei de manhã. Aí eu fui no banheiro, aí eu olhei assim no banheiro, assim, coisas que estavam lá, em sabonete, shampoo. Eu comecei a deletrear, porque nem isso eu sabia. Eu comecei a letrear e falei assim: nossa, peraí, eu tô conseguindo. Eu fui olhando, e aí, nessa manhã, eu aprendi a ler. E eu creio, Deus fez um milagre em mim. Deus fez um milagre. Enquanto eu dormia, Deus abriu a minha mente. E as letras começaram a vir e eu comecei a ler. Aí eu fui de manhã na escola e como todo mundo já sabia que eu não sabia ler, aí tinha o horário da leitura. Aí a professora falou assim: hoje quem vai ler? Quem vai fazer a leitura? E eu toda feliz: eu, professora, eu falei assim: peraí, você não sabe ler, você não vai ler. Não, professora, eu aprendi a ler ontem. Aí os meus coleguinhas, claro, né? Todo mundo começou a rir, a zumbar. Eu falei: claro, você não sabe ler. Eu falei assim com firmeza: eu aprendi ontem. Deus me ensinou, eu sei ler. Aí todo mundo ficou assustado assim: professora, eu quero mostrar que eu aprendi a ler ontem. Aí ela então falou assim para mim: então passa aqui na frente e lê. Eu comecei a ler, sem tartamudear, sem parar, nada. Eu comecei a ler e todo mundo ficou assombrado, todo mundo ficou assustado. Peraí, como assim? E eu fiquei tão feliz, e a partir daí eu nunca mais parei de ler. Eu gosto muito da leitura, E eu me lembro que eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a entender muitas coisas. Por isso que muitas coisas ficou gravado na minha cabeça. Antes de eu ter o encontro com Cristo, muitos versículos já tinha gravado na minha cabeça, porque eu estava lendo, sempre estava lendo. E então eu queria testemunhar para você esse milagre que Deus fez na minha vida. Ele fez muitos. E com certeza não vai faltar oportunidade de eu estar compartilhando com todos tudo que Deus fez na minha vida. Todos os milagres que o Senhor realizou, todas as curas, tudo que o Senhor me guardou até o dia de hoje, eu vou testemunhar, eu vou contar. E eu sempre senti no meu coração, um dia eu escrevi um livro, contar toda a minha história, tudo que aconteceu comigo desde a minha infância, tudo que o Senhor realizou, porque eu sou muito grata a Deus. E Deus é um Deus de milagre. Quando a gente se aproxima a Deus, quando a gente acredita nele, a gente ora e Deus faz um milagre na nossa vida. Por isso que a palavra fala, quando a gente orar, a gente tem que orar com fé. E tendo a certeza de que a gente vai
a gente vai receber o nosso milagre. Por isso, quando você ora, ora com fé. Ora e não coloca dúvida no seu coração, porque Deus não trabalha com a dúvida. Deus trabalha com a certeza. E Deus, Ele é fiel, porque aquilo que for bom para Deus, que Ele sabe que vai ajudar você, Deus vai ouvir a sua oração. Por isso tem que orar com fé. Amém? E detalhe, e a partir desse dia, toda vez que tinha uma leitura, a professora me chamava. E eu ia toda feliz, porque eu tinha aprendido a ler. E eu mostrava, falei assim, olha, eu aprendi a ler. E eu sempre testemunho, eu sempre falei, foi Deus que me ensinou. Foi Deus que eu aprendi a ler com Deus. Então eu fico feliz, eu quero contar esse testemunho. Muitas coisas eu guardo comigo, muitas coisas, mas eu creio, para tudo tem um tempo e um propósito. Eu creio nisso firmemente, por isso você que está ouvindo, creia, Deus é um Deus de milagre. E se você ainda não recebeu o seu milagre, é porque tudo tem um tempo determinado por Deus. E como eu falei, quando orar, você não pode duvidar. Você tem que orar já sabendo que você vai receber o seu milagre. Amém? Fica com essa mensagem, com esse testemunho e que fale muito com você. Que fale, porque eu creio em um Deus verdadeiro que fez muitos milagres na minha vida. Amém? Deus abençoe a todos.